Muito bem, meus amigos, vamos então agora para a quarta causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E a quarta causa faz referência ou constitui-se na concessão de liminar em mandado de segurança. Muito bem, vejamos. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. A concessão de liminar em mandado de segurança. Nos termos do artigo 151, inciso 4 do Código Tributário Nacional. Amigos, o mandado de segurança, ele é regulado por uma lei especial, qual seja a Lei 12.016, coloquei aí para vocês, de 2009, né? E trata-se de demanda que exige a presença de uma ameaça ou uma violação a direito líquido e certo, não é isso? Em virtude de um ato praticado por uma autoridade coatora, né? Muito bem, vejam, o que suspende a exigibilidade do crédito tributário é a concessão da liminar em mandado de segurança. As pessoas confundem e isso cai em provas e os candidatos erram. Porque, vejam, não é a mera impetração do mandado de segurança ou a mera mero ingresso de uma ação judicial que fará com que a exigibilidade do crédito tributário esteja suspensa. Não, vejamos, no caso específico do mandado de segurança, é preciso que tenha havido pedido de liminar e, mais que isso, que a liminar tenha sido concedida. É a concessão de liminar e mandado de segurança que suspende a exigibilidade do crédito tributário. E aí eu coloquei para vocês, né, o fundamento da liminar e mandado de segurança, qual seja o artigo 7º, inciso 3, que prevê que ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Portanto, os requisitos para concessão da liminar são o fumus boniuris, né, e o periculo in mora, né? E uma vez concedida a liminar, portanto, a exigibilidade do crédito tributário estará suspensa. Mas vejam, quinta causa, a concessão de liminar, assim como a concessão de tutela antecipada em outras ações tributárias, nos termos do artigo 151, inciso 5 do Código Tributário Nacional, também terá o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Reitero mais uma vez, não é a impetração do mandado de segurança, não é a propositura de uma demanda tributária que por si só suspenderão a exigibilidade do crédito tributário. É preciso que haja o pedido e a concessão da liminar, o pedido e a concessão da tutela antecipada, né? Agora chamada tutela provisória de urgência antecipada, regulada no artigo 300 do Código de Processo Civil. Muito bem, concedida a liminar, seja no mandado de segurança, seja em outra demanda, ou ainda a tutela provisória de urgência antecipada, nós teremos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Muito bem, meus amigos? Muito bem? Vamos agora, então, passar para a última causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, qual seja o parcelamento, né? O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e vem prevista essa forma de suspensão no artigo 151, inciso 6 do CTN. Vejamos. Parcelamento. Como causa de suspensão, está lá no inciso 6 do artigo 151. Agora, quanto à regulamentação, o CTN
traz um dispositivo que trata do parcelamento, qual seja, está aí no quadro para vocês, o artigo 155A do Código Tributário Nacional. O artigo 155A, portanto, ele elenca nos seus 4 parágrafos as regras relativas ao parcelamento. Amigos, antes de eu conversar especificamente sobre o parcelamento, eu preciso lembrá-los que, para que seja possível parcelar uma dívida, é preciso que haja lei, tá? É preciso que haja lei prevendo essa possibilidade. Nós vimos que todas as causas de suspensão, nos termos do artigo 97, inciso 6, deverão ser reguladas por lei. Muito bem, mas prestem atenção aqui na hipótese do parcelamento. Não é porque eu tenho uma dívida tributária de IPTU, por exemplo, que eu posso chegar no município em que está localizado o meu imóvel e requerer o parcelamento da dívida. É preciso que neste município haja lei autorizando o parcelamento. E não só isso, é preciso que essa lei estabeleça a forma e a condição para a concessão de parcelamento. Então, vejam, nos termos do artigo 155A, cabeça do artigo, caput, o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Então, vejam, a forma e a condição para a concessão do parcelamento deverão ser estabelecidas numa lei que trate do parcelamento. O que nós chamamos de lei geral do parcelamento. Vocês já vão entender por que nós falamos de lei geral do parcelamento. Então, anotem no caderno, é preciso que haja uma lei geral estabelecendo a forma e a condição para a realização do parcelamento. E mais, coloquemos no caderno, salvo disposição de lei em contrário, vejam, só a lei poderá estabelecer o contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multa. Transcrevam e eu já vou explicar isso. Vejam, essa regra está prevista no artigo 155A, parágrafo 1º. Por isso eu coloquei o parágrafo 1º aí do lado para vocês. O que implica dizer, olha só, com a regra, que se a lei não excluir expressamente a incidência de juros e multa, quando a gente falar em parcelamento, será parcelado o montante integral do débito, ou seja, o valor relativo ao tributo, mais os juros, mais a multa. Certo? Então, olha só, repito, o parcelamento do débito salvo disposição na lei geral de parcelamento em contrário, não excluirá a incidência de juros e de multa. Maravilha, meus amigos? Mas nós estudamos as regras relativas à moratória, né? E aí, o parágrafo 2º do artigo 155A estabelece que ao parcelamento nós vamos aplicar as regras relativas à moratória. Então, por isso eu coloquei aí no último tópico para vocês, a aplicação subsidiária das regras relativas à moratória. Tudo bem? Beleza? Então, naquilo que não há regra específica aqui no 155A, nós vamos olhar as regras relativas à moratória que estão contempladas dos artigos 152 a 155 do Código Tributário Nacional. Maravilha, um tempinho para que vocês aí coloquem no caderno todas essas observações, para que a gente continue com o parcelamento. Tudo bem?
Avante. Meus amigos, agora eu quero tratar com vocês acerca do que prevê, e aí eu preciso da máxima atenção de vocês, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 155A do CTN. Bom, o artigo 155A, parágrafo 3º, prevê o seguinte, olha só, lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Lei específica de parcelamento. O que prevê o Código Tributário Nacional? Que os entes federados deverão expedir uma lei específica tratando do parcelamento relacionado a devedor que esteja em recuperação judicial. Isso por quê? Isso em razão da condição peculiar do devedor que está em recuperação judicial. Muito bem? Então, eu mostrei para vocês agorinha mesmo que a gente terá, se o ente federado assim o desejar, ele expedirá uma lei geral de parcelamento e poderá expedir também uma lei específica sobre parcelamento relacionados a débitos de empresas que estejam em recuperação judicial. Muito bem, meus amigos? Tudo bem? Só que, olhem o parágrafo 4º, o que ele estabelece. A redação do parágrafo 4º está logo abaixo da questão relativa à lei específica. A inexistência de lei específica importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação do devedor em recuperação judicial. Então, entendam comigo, se inexistir lei específica do ente federado tratando do parcelamento no que diz respeito ao devedor em recuperação judicial, menciona o parágrafo 4º que nós vamos aplicar a lei geral do ente federado. Tudo bem? Só que o dispositivo continua. A inexistência da lei específica não importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação do devedor em recuperação judicial. Não podendo neste caso, ser o prazo do parcelamento inferior ao concedido por lei federal específica. Então, olha só, vamos imaginar que uma lei federal estabeleça a possibilidade do parcelamento dos débitos em 90 parcelas, em até 90 parcelas. Na verdade, olha só, a lei federal, ela estabelece a possibilidade do parcelamento da dívida em 90 parcelas, quando diante de devedor em recuperação judicial. Estamos diante da lei federal específica que trata da recuperação judicial. 90 parcelas. Vamos imaginar que a lei de um determinado estado, a lei geral do parcelamento de um determinado estado, estabeleça a hipótese do parcelamento do débito em 100 parcelas. Ok? Lei geral. Então, vem comigo. O que eu estou dizendo é assim, a lei específica federal, que trata do parcelamento do débito de devedor em recuperação judicial, estabeleceu a possibilidade de parcelamento em 90 até 90 vezes. A lei de um determinado estado prevê, a lei geral, o parcelamento até 100 parcelas.
Não há nesse estado lei que trate do parcelamento do devedor em recuperação judicial. O que menciona o parágrafo 4º? Que, inexistindo a lei geral do ente federado, né, aplicar-se-á a lei geral do parcelamento desse ente. Então, inexistindo a lei específica, nós vamos aplicar a lei geral. Vejam, nesse caso, a lei geral do ente prevê 100 parcelas. 100 parcelas, que é um montante superior às 90 parcelas estabelecidas pela lei federal. Tudo bem? Beleza? Então, a gente aplica, nesse caso, a lei federal, aliás, a lei estadual geral, que estabeleceu a possibilidade de parcelamento em 100 parcelas. Mas, imaginando a hipótese da lei geral do Estado estabelecer que o contribuinte pode dividir o seu débito em 50 vezes, certo? E esse Estado não traz uma lei específica acerca do parcelamento. Não possui uma lei específica acerca do parcelamento. O que nós vamos fazer? Olha só, nos termos do parágrafo 4º, nós vamos aplicar a lei geral desse ente, né? Porque inexiste a lei específica. Mas não pode, nesse caso, o prazo do parcelamento ser inferior ao concedido na lei federal específica. Lembram do exemplo? Na lei federal específica está prevista a possibilidade do parcelamento em 90 parcelas. Ao passo que, nesse segundo caso que eu contei para vocês, a lei geral do Estado prevê o parcelamento em 50 vezes. O que o contribuinte tem direito em relação ao parcelamento nesse Estado? Em virtude da inexistência da lei específica para o devedor em recuperação judicial, ele tem o direito ao parcelamento, mas esse parcelamento não pode ser inferior ao federal. Como aqui no caso é inferior, 50, lei geral, 90, lei federal específica, o contribuinte terá direito a parcelar o seu débito em 90 vezes. Deu para entender? Então, repito, olha só, a inexistência da lei específica importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação. Então, se não tem lei específica quanto à recuperação judicial, nós vamos aplicar a lei geral, certo? Não podendo, neste caso, ser o prazo do parcelamento inferior ao concedido na lei federal específica. Seria, então, a hipótese do nosso segundo caso, em que a lei geral do Estado prevê o parcelamento em 50 vezes e a lei federal específica prevê o parcelamento em 90 vezes para o devedor em recuperação judicial. Tá joia, meus amigos? Deu para entender? Muito bem, passemos para frente. Bom, vou voltar aqui para a minha imagem. E estudar as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nós vamos, a partir de agora, estudar as causas de exclusão do crédito tributário. Então, só para que a gente recapitule, nós vimos que as causas de suspensão estão previstas nos 6 incisos do artigo 151, moderecopá, moratória, depósito do montante integral do débito, reclamações e recursos na esfera administrativa, né? Concessão de liminar em mandado de segurança, concessão de liminar ou tutela provisória de urgência antecipada em qualquer outra ação tributária e, por fim, o parcelamento. Tudo bem? Lembrando do parcelamento da questão da lei geral e da lei específica no que diz respeito ao devedor em recuperação judicial. Maravilha? Bom, as causas de extinção,
elas estão contempladas no artigo 156, né? Nos 11 incisos do artigo 156. Nós vamos continuar a matéria estudando agora as causas de exclusão, que só são duas, né? E que estão previstas no artigo 175, inciso 1 e inciso 2, isenção e anistia. Após o estudo das causas de exclusão, nós passaremos, aí sim, a estudar as causas de extinção, tá bom? Então, suspensão, exclusão e extinção. Essa será a sequência que nós estudaremos a matéria. Muito bem, meus amigos, vejamos. Causas de exclusão do crédito tributário. As causas de exclusão, elas estão elencadas, reguladas, dos artigos 175 ao artigo 182 do CTN. Então, estão reguladas do artigo 175 ao artigo 182 do CTN. E são apenas duas, né? A anistia e a isenção. Vejam que eu coloquei aí para vocês a anistia na frente da isenção, só para que vocês guardem a palavrinha que fará com que a gente lembre dessas duas causas. Qual seja? Anistia e isenção. Tem gente que já guardou anis, não tem problema. O importante é que a gente guarde as causas de exclusão do crédito tributário, tá? Tudo bem? Maravilha? Muito bem, para a gente passar para o próximo bloco, eu quero só ponderar e pedir para que vocês coloquem no caderno, isso estará no próximo material que eu vou projetar, que a incidência de uma causa de exclusão do crédito tributário não dispensará o contribuinte do cumprimento das obrigações tributárias acessórias, tá? Essa consequência, ela tem aplicação também quando nós estamos diante de uma causa de suspensão da exigibilidade, lembram? Quando há suspensão da exigibilidade, o contribuinte não está dispensado do cumprimento das obrigações acessórias. A mesma coisa acontece aqui quando diante de uma causa de exclusão do crédito tributário. Tá bom, meus amigos? Por que isso? Ou como que isso acontecerá? Imaginemos o contexto de alguém que seja isento, né? Que não tenha a obrigação de pagar o tributo. Esse alguém pode ser compelido a cumprir obrigação tributária acessória. Ele não estará dispensado do cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Por que isso? Porque no direito tributário, vocês já estudaram, é perfeitamente possível a existência de obrigações tributárias acessórias autônomas, que não estejam ligadas a uma obrigação principal. Aqui no direito tributário não vale a máxima de que o acessório segue o principal. Não vale a máxima nesse sentido, certo? Então, quando alguém goza de uma isenção, é possível que ele tenha que cumprir obrigação acessória. E pensemos naquela pessoa que recebe 1.900 e poucos reais por mês e que é isento do imposto sobre a renda, ou recebe 1.900 por mês e por isso goza de isenção do imposto de renda, ele pode ser compelido a cumprir obrigação acessória, vejam, relacionada ao imposto de renda. Por exemplo, se ele tiver um patrimônio superior a 300 mil reais, né? Ele não paga o imposto de renda, mas ele tem que fazer a declaração anual de ajustes, certo? Tudo bem? Por quê? Porque a legislação assim prevê. Uma outra hipótese, é perfeitamente possível que alguém seja isento da obrigação de pagar ICMS, mas essa pessoa não estará dispensada de cumprir obrigações acessórias relacionadas ao ICMS, como, por exemplo, emitir nota fiscal, como, por exemplo, manter os seus livros fiscais, contábeis em dia. Tudo bem?
Façamos um intervalo e voltamos já.